Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos abordar sobre as terapias integrativas e os seus benefícios para a saúde mental e física. As terapias integrativas englobam Reiki, aromaterapia, barras de axis, constelação. E para a gente abordar um pouquinho mais e explicar sobre esse universo, a gente tem como convidada aqui no nosso estúdio a Thaís Ribeiro, que é estudante de psicologia, formada em Direito e já atua há um tempinho com essas terapias, né, Thaís? Seja bem-vinda ao nosso estúdio e vamos esclarecer como é que funciona o tratamento com essas terapias. Muito obrigada pelo convite, Amanda. Isso aí, hoje já estamos há mais de 4 anos trabalhando com essas técnicas, né? Relativamente novas, né? Como as pessoas veem elas e como elas estão inseridas, né, dentro do sistema de saúde, mas que são técnicas, muitas delas milenares, né, e que hoje está vindo à tona para auxiliar todo esse processo da saúde mental. Inclusive, ali que nem tu falou, é reconhecida pela OMS como um tratamento, né? Sim, hoje a gente tem todas as técnicas das PICs, que a gente chama das práticas complementares integrativas de saúde, são reconhecidas pela OMS, pelo Ministério da Saúde, né? E muitas vezes elas também são inseridas já, né, em alguns ambientes hospitalares, médicos, né? Na própria rede SUS, né? Muitos municípios já ofertam também essas práticas integrativas. Até aqui em Lagoa a gente já vê que tem, né? Aqui em Lagoa algumas técnicas já são inseridas na Secretaria de Saúde, além, né, do que a gente oferta nos consultórios. Thaís, como é que entrou na tua vida as terapias integrativas? Por que tu quis ir para esse lado? Então, eu sempre gostei. Não tinha conhecimento e eu busquei em primeiro momento para mim, né, enquanto pessoa, e foi na pandemia, né? Eu digo sempre que a pandemia veio como uma fase muito reflexiva para todos nós, enquanto pessoas, né? Eu acho que todo mundo foi obrigado a parar, se olhar, exatamente, né? E entender principalmente qual é a sua missão, né? Qual é a nossa missão no mundo. E então, talvez como você lembra, eu por muitos anos fui cabeleireira, né? E na pandemia resolvi parar, né? Já estava cansada, já entendia que não era mais o meu propósito de vida. E aí foi uma fuga, né? E aí, com esse fechamento do salão, eu comecei a trabalhar com artes, né? Que tenho até hoje, né? A gente começou um projeto e eu comecei sozinha na pandemia, que se tornou, né, um projeto muito grande, que até hoje eu tenho um ateliê com 2 pessoas além de mim que me auxiliam, né, que estão tocando, né. Eu fico mais à frente da parte hoje mais administrativa, mas foi lá que iniciou as práticas integrativas, como que elas chegaram até mim. Ao fazer essas peças, eram peças de gesso, que é o nosso foco de trabalho, eu comecei a trabalhar com peças místicas na época, né? Então eram os budinhas, né? Enfim, aqueles triozinho bonitinho que todo mundo vê nas lojas para vender. Que todo mundo tem. Que todo mundo tem, praticamente. Mas para mim não fazia mais sentido eu só pintar, deixar bonito e aquela peça ser uma mera peça decorativa. E aí que surgiu o desejo de fazer o meu primeiro curso, que foi o curso de Reiki, para me energizar essas peças. E eu fiz, me encantei, né? Me apaixonei e comecei estudar afim, né? Como eu comentei antes contigo, hoje eu tenho mais de 40 formações em técnicas integrativas, né? Porque naquele momento foi fundamental eu olhar para aquilo, para aquelas peças e a necessidade de energizar. E depois disso fui fazendo uma prática, né? E atrás da outra de cursos de formação, e quando eu vi, casualmente eu estava atendendo. Foi muito assim... E o Reiki é uma área que tu pode aplicar em si mesmo, né? Como pode passar para os outros também, né? Tanto em objetos quanto com pessoas e ambientes, né? Então, a gente é uma técnica que a gente utiliza com em vários aspectos, né? E aí, como eu te disse, acabei sendo, acho que, convidada, né? Pela vida a atuar e não imaginava tomar a proporção que tomou hoje, né? E estamos aí há mais de 4 anos atuando já. Que eu acho que desde a pandemia, aquilo ali foi gerando nas pessoas que elas precisavam tratar a saúde mental, né? Exatamente. Eu acho que foi o pico, porque antigamente as pessoas não davam tanta
tanta atenção, tanta importância para isso, né? E as práticas integrativas têm isso, né? Elas visam olhar o todo, né? Tanto o nosso mental, quanto o nosso corpo físico, emocional, espiritual, né? Ela engloba, né? Tudo. Tudo, né? Então, já diz o nome, né? É uma prática complementar à saúde, né? E até como uma forma de prevenção, ela vem hoje sendo muito utilizada e não somente como resolver as consequências, né, de alguma doença. Então, ela já vem como uma forma de prevenção. E é interessante, tudo tem que prevenir, né? Exatamente. E envolvendo tudo isso, assim, quais que são os principais mitos que você já ouviu com relação a isso? Hoje até o nome, né? A gente sai do nome que anteriormente era muito visto como práticas holísticas, né? Isso já foi disseminado e hoje a gente já é reconhecido como práticas integrativas complementares, justamente porque o holístico tinha muito uma referência, as pessoas associavam ao místico, né? Então, hoje a gente já tem uma consolidação de um outro nome, né? Por um outro viés, justamente por todos os estudos, né? A gente já tem bases científicas, a grande maioria das técnicas hoje são desenvolvidas, né? Por cientistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, né? Então, sai desse viés de preconceito, né? E entra num novo momento, assim, das práticas integrativas. E por mais que tenha diminuído esse preconceito, ainda existe, né? Sim, ainda existe, porque as pessoas não têm conhecimento, muitas vezes, do que são, né? Muitas vezes levam para um lado mais religioso, e eu sempre falo, a terapia integrativa não tem vínculo, né? Com religião nenhum, né? Então, a gente está tentando cada vez mais trazer, né, a real necessidade e o real... me fugiu a palavra agora. Norte, né, que as pessoas precisam ter, que não é somente um lado mais místico e mais religioso. E o que você diria para uma pessoa que chega ali no teu consultório e não sabe qual terapia ela precisa? É feita uma conversa para tentar entender como é que funciona? O primeiro momento, o que eu faço? A gente chama de anamnese, né? Nós precisamos fazer uma anamnese bem feita com o nosso paciente para entender o momento que ele está, né? E entender que técnica que ele precisa para aquele momento. Não adianta ele chegar lá e dizer, eu quero fazer tal coisa. Pode ser que sim, pode ser que sim. Se um paciente chegar, eu quero fazer uma consulta de florais, podemos fazer, né? Mas a pessoa chega e quer fazer uma constelação, um reiki, tudo bem, né? Fazer técnicas isoladas. Mas o ideal sempre vai ser a gente fazer uma anamnese bem feita, observar a necessidade desse paciente e a gente com o feeling, né, profissional e terapêutico vai ver o que melhor se enquadra para aquele paciente. Ele tá mais ansioso, ele tá com depressão, o que ele precisa, ele tá com medo e a partir disso a técnica que melhor se enquadra é aplicada. Eu brinco sempre que a gente tem uma caixinha de ferramenta, né, ali do nosso lado. E chega o paciente de, bom, agora vamos ver qual dessas ferramentas nós vamos utilizar para esse paciente, né? Então, cada paciente é único, né? Dificilmente a gente vai tratar todos da mesma forma e se fizer um plano terapêutico que a gente chama, né, de acompanhamento terapêutico, que essa pessoa vem e fica conosco enquanto paciente fazendo o seu tratamento, dificilmente será a mesma técnica no mesmo momento, com a mesma modalidade para as mesmas pessoas. E é importante ter esse acompanhamento depois que começa a avaliar, depois que faz essa primeira avaliação, tem que ter seguido esse acompanhamento? É muito relativo, né, Amanda, de pessoas para pessoas. Tem pessoas que sim se sentem confortáveis e gostam e percebem a melhora e que dão continuidade. A grande maioria dos pacientes são assim, né? Eles fazem o plano terapêutico deles, né? E tem aqueles pacientes que vêm, estou mal, estou precisando, vem, tem aquela melhora, e não vai embora, daqui 6 meses, 3 meses, dependendo da necessidade, volta. Então, dois públicos ao extremo, assim, que a gente tem de pacientes, né? E tem que saber lidar com as pessoas também, né? O que leva uma pessoa a procurar esse tipo de terapias? N motivos, né? Mas, assim, a gente vê hoje que o fator principal, assim, que para mim chega é a ansiedade, né? Hoje é disparado, assim, mais de 90% dos problemas são ansiedade, né? Os pacientes ansiosos e que acarretam todos os outros motivos que vêm por trás,
né? Eu digo sempre, a ansiedade é o ápice, assim, né? Do corpo, da mente, e que ele tá gritando, pedindo ajuda. E às vezes é difícil a gente enxergar que tá precisando dessa ajuda, né? Porque quem sofre com ansiedade enxerga só na tua frente, né? Não consegue olhar para os lados e ver qual tratamento pode procurar, né? Exatamente. E as práticas integrativas vêm isso, né? Com um tratamento mais natural, né? Complementando, né? O tratamento médico, medicamentoso. É isso que eu ia te perguntar, ela não substitui o tratamento médico. Não substitui, ela complementa. Ela complementa. Isso. E associando, você já teve situações que tu vivenciou de algum paciente com o tratamento médico e o tratamento das terapias tiveram resultados? Sim, inúmeros, né? Tanto é que propriamente a medicina hoje, né? Os médicos indicam muito esse tratamento, né? Em conjunto, assim, das práticas, porque a gente tem muitos resultados, assim, de pacientes, não só ansiosos, mas hoje a gente atende muito também, atendo muito crianças com autismo, com TDAH, né? Então, que elas vêm complementando, assim, trazendo uma qualidade de vida. E melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Sim, com certeza que sim. E eu acho que hoje em dia é uma coisa que as pessoas procuram se informar sobre isso, né? Eu falando das crianças, o que eu percebo, os pais buscam algo mais natural, né? Porque estão cansados daquela monotonia e eu falo por mim, enquanto também mãe atípica, né? Se a gente for ver, a gente coloca tudo, se volta todo o tratamento à medicação. E não tô dizendo que tá errado. Graças a Deus que nós temos as medicações para nos auxiliar, né? Mas a gente tá com aquele pacientinho, né? Ou com os nossos filhos que estão com algum comportamento que não está adequado para aquele momento de vida, tá descompensado, como a gente chama. Por que não procurar um auxílio mais natural para esse comportamento, sabe? Do que inserir mais uma medicação. Temos as medicações, né? Eu acho que a gente jamais deve de substituir a prática por medicação, acompanhamento médico, mas a gente pode sim incluir isso, né? As práticas integrativas para auxiliar nesse tratamento e ter uma qualidade de vida, né? Enquanto família, assim. A gente tem vários relatos de mães, assim, que sempre falam, a criança é uma antes do tratamento e depois. Eu acho que não só a criança, né? Eu acho que as pessoas que procuram já sentem diferença, sim, né? Com certeza. Thaís, e quais que são as terapias mais procuradas hoje em dia? Hoje a gente tem, falando ali da rede SUS, né, das práticas integrativas que é reconhecido pelo Ministério da Saúde, nós temos mais de 30 técnicas reconhecidas, né? Mas em consultório, a gente pode dizer assim, disparado, o que buscam é florais de Bach, né? Que é uma técnica 100% natural, são medicações homeopatas extraídas de flores, que foi desenvolvida por um médico, né? E então, assim, eu acho que é disparado, assim, o pessoal busca essa complementação ao uso da medicação. É a mesma questão que a gente falava antes. Barras de Axis também é uma das técnicas mais procuradas, né? Que a gente trabalha 32 pontos através do toque na cabeça, onde a gente vai trabalhando todos os pontos de vista, as percepções de certo, de errado, pontos de vista que a gente tem, às vezes, desde lá da infância, né? Um ponto de vista de que algo é certo, de que algo é errado, e que nós entendemos e aprendemos que a gente tem que seguir uma vida toda seguindo aquele caminho, né? Então, eu brinco sempre, tirar aquela viseira que faz com que nós olhamos para um único caminho e perceber que nós temos vários caminhos a percorrer e que vai chegar no mesmo objetivo. Então, não ficar só taxado a um enquadramento em que a gente julga como certo e errado. E eu acho que é muito a criança, né? Porque eu li uma vez num livro que a criança, até uma certa idade, ali 7, 8 anos, ela vai formar ali a memória dela e o caráter dela, né? Exatamente. Aí, depois de um tempo, quando tá lá na fase adulta, tem bloqueios, tem medos,
que não sabem da onde que surgiu, né? Exatamente, e é isso, e é esse ponto de vista que foi embutido lá pelos nossos pais, pelos educadores, né? Talvez a minha professora disse que isso era o certo, então eu vou seguir esse caminho. Meu pai, minha mãe disse que era certo, né? E eu gravei aquilo ali e não... Exatamente. Então, Barras traz todos esses pontos de vista, são 32 pontos sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre velhice, os pontos de vista sobre perdas, sobre morte, sobre medos, sobre consciência, controle, né? Que às vezes a gente quer estar muito no controle das nossas vidas, então tem um trabalho bem vasto. Então, dessas duas, eu acho que essas duas técnicas são ainda as mais procuradas, né? Não menos importante, constelação familiar, né? Pra gente também olhar todos os padrões, né? De repetições de padrões familiares, né? Por que às vezes a gente honra, né, um padrão de um pai, de uma mãe. Então, tu perceba, são coisas diferentes e que, ao mesmo tempo, uma técnica vai complementando a outra. Às vezes, uma só, tu não precisa de uma só para resolver o problema que a pessoa chega e te apresenta. Exatamente. Vai trabalhar mais que uma. Exatamente. Às vezes, não só em um momento, né? Às vezes, a gente precisa de mais de uma sessão. Como tem sessões que a gente consegue aliar e trabalhar mais uma técnica junto. Thaís, vamos falar um pouquinho sobre umas técnicas específicas aí, né? Para quem não sabe, o que é o Reiki? Quais que são os benefícios dele? O Reiki também, né? Uma das técnicas que eu sou apaixonada, porque foi onde tudo iniciou, né? Eu sempre digo assim que foi onde iniciou o meu chamado, né? E o Reiki nada mais é do que imposição das mãos, né? A energização do nosso corpo físico, de primeiro momento, se a gente for olhar assim, né? Porque através das mãos do terapeuta a gente consegue fazer uma energização do corpo físico do paciente, né? E através disso a gente consegue trabalhar o mental, o espiritual, o emocional, né? Então ele vai trabalhando todos os corpos através de pontos específicos que nós denominamos como chakras, né? Onde tem uma abertura maior, uma recepção maior de energia, de canalização, onde a gente faz essa troca, essa transmutação energética. E é importante essa troca, né? Porque às vezes você tá numa situação ali da tua vida sem explicação, não sei se é correta essa palavra, né? Acontecem muitas situações e uma sessão do Reiki, ela já pode ajudar a enxergar um pouco melhor esse tipo, né? O bom das práticas é isso, né? Porque os pacientes já notam uma diferença instantânea, né? Aplica e já percebe a diferença no corpo físico, principalmente, né? Thaís, e a aromaterapia? Aromaterapia é uma das técnicas, então, que a gente basicamente utiliza em quase todas as demais técnicas, né? A aromaterapia através de óleos essenciais, né? E a gente tem um vasto número de óleos essenciais hoje em dia, né? Cada um com o seu benefício, né? Então, a gente vai aplicar o Reiki, nós vamos utilizar determinado óleo essencial, né? Geralmente a gente fala muito mais conhecido é o lavanda, né? Sim. Que traz essa sensação de bem-estar, de aconchego, de acalmar, de relaxar, né? Então, cada óleo essencial vai ser utilizado conforme a necessidade. O paciente está mais tristinho, precisa de um up, precisa de um ânimo. Vamos incluir junto ali com a lavanda uma tangerina para ele ficar mais alegre, né? Pode conciliar mais que um. Pode conciliar mais que um, pode. E aí a gente pode utilizar através, né, da inalação, como pode usar em difusores, pode usar uso tópico, dependendo em difusores, a gente pode colocar o óleo essencial ali, umas gotinhas elétricas, principalmente, né? Pode, que fica no ambiente. Fica no ambiente. E ele vai, não vai fazer o mesmo efeito do que trabalhar você e um paciente, por exemplo. Claro, porque aí eu e o paciente, a gente tem a questão da energização, né? Enfim, se falando de um Reiki, né? Então, a gente tem um acréscimo de energia ali que vai se intensificar, né? A eficácia do óleo essencial. Mas o simples fato de você colocar num difusor, ele já vai tá fazendo o efeito e os seus benefícios. Já falou antes ali, mas vamos abordar um pouquinho específico. As barras de Axis. Barras é transformadora, assim. Eu digo que também é mais uma técnica que fez muita diferença para mim enquanto pessoa. Claro que todas as técnicas, se for a gente pensar
né? Eu, enquanto profissional, vi algum benefício para mim, para depois validar, sim, né, e utilizar no outro. É meio clichê isso, né? Mas enfim, que... Mas é que é aquela coisa, você não vai aplicar em alguma pessoa um procedimento que em você não fez efeito. Exatamente. Né? Assim, tudo tem. Depois eu vou entrar em uma outra técnica para mim te esclarecer também algo assim para vocês perceberem o quanto tem um impacto da nossa vida pessoal. Um exemplo de barras de Axis, como a gente já falou, né? Então, são os 32 pontos que a gente trabalha através do toque, né? Muitas pessoas chegam, eu acho que achava que você ia colocar alguma barra na cabeça. Não, é a né? visão que a gente tem. É a visão que a gente tem, né? Não, e ela é através do toque, né? Então, a gente, através desses 32 pontos, a gente vai... tocando e elas vão sendo ativadas, né? Ativando os neurotransmissores. A gente já tem vários estudos que mostram a diferença, assim, do trabalho neural dos neurotransmissores sendo ativados antes e depois de correr as barras, tá? E ela é isso, é transformar o ponto de vista, né? É olhar as infinitas possibilidades que a gente tem nesse mundo. Como se fosse uma reprogramação. Como se fosse uma reprogramação mental. Um exemplo apesar de eu estar com a unha vermelha, mas para quem me conhece há mais tempo, eu era uma pessoa que eu só pintava minha unha de vermelho. Até que eu, tive aquela intuição, né? Que, mas por que eu vou usar só minha unha vermelha se tem uma gama de cores? Aí eu entendi que lá na minha infância, na minha adolescência, eu escutava a minha mãe dizendo que outras cores de unha era feio. Ok. E eu cresci com esse ponto de vista, só pintava de vermelho. Mas era um ponto de vista dela. Para ela, que naquele momento talvez era uma senhora, e que sim, era feio ela pintar um rosa pink. Né? E nada contra as senhoras que pintam. Estou dizendo o ponto de vista da minha mãe. Até que eu percebi que eu tinha comprado esse ponto de vista dela. E eu só pintava de vermelho. Hoje não, hoje eu brinco com as cores. Consegui mudar até o formato da minha unha. Então, sabe, coisas básicas, simples, usar uma roupa mais descolada. Quebrar a rotina que a gente está acostumado. Quebrar a rotina que a gente está acostumado. Eu venho egressa do direito, então, assim, as minhas roupas sempre foram muito formais, sabe? Eu usar uma roupa mais descolada, mais... era um tabu para mim. Sim. E tudo isso, hoje em dia, eu consegui mudar. Né? Ressignificar e olhar que tem vários pontos de vista e várias formas, né? E várias cores. E várias cores. E várias cores e formatos. Thaís, e a constelação familiar? A constelação familiar é uma técnica que a gente trabalha todas as questões familiares, né? Seja os seus emaranhamentos, seus padrões repetitivos, né? E é isso que a gente diz assim no sentido de como barras, a gente compra um ponto de vista, constelação não é muito diferente, porque quando a gente se vê, a gente está repetindo o mesmo padrão da mãe, o mesmo padrão do pai, sendo fiel a eles. E eu não estou dizendo que isso está errado. Às vezes né? Inconscientemente, né? Inconscientemente, mas por que a gente ser fiel totalmente a um sistema familiar, se você pode ter os seus próprios, né, anseios, desejos, é aquilo que nós falávamos antes das escolhas profissionais. Às vezes a gente vem por honrar o nosso pai, a nossa mãe, vou fazer o que, né, como foi o meu caso, vou fazer o que meu pai quer, vou fazer o que a minha mãe quer. E constelação, eu digo sempre, a gente colocar cada membro da sua família no seu determinado local sem desonrar. É entender que os nossos pais fizeram o que foi de melhor para nós, né? Se eles embutiram assim eu gostaria que você fizesse um concurso público, eu gostaria que você fizesse determinada formação, era o ponto de vista que eles tinham, talvez ligado lá à infância deles, ao que eles trouxeram dos pais também, né? Então eu falo sempre, a gente a constelação tomar as rédeas das nossas vidas enquanto pessoas individuais, porém respeitando e honrando o nosso sistema familiar, respeitando que cada um tem o seu destino, e que se o pai e a mãe seguiram e agiram conosco de uma determinada forma, foi o que eles tinham para aquele momento, foi o melhor que eles tinham. Tem o seu lugar, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente tem muito, principalmente a mulher, de querer assumir o lugar de uma outra
Da nossa mãe, por exemplo. Da nossa mãe. A gente vai seguindo a rotina delas. A nossa mãe. E se a gente for ver, assim, geralmente em casos de relacionamentos, é bem inconsciente, a gente busca o nosso pai, o homem busca uma mulher muito parecida com a mãe. É uma forma de honrar, inconscientemente, de estar honrando aquele sistema familiar, né? E a constelação vai explicar tudo isso. A constelação, a gente consegue colocar cada um no seu devido lugar, sem desonrar esse pai, essa mãe, né? E entender que tudo que eles fizeram foi o melhor, né? Com o melhor que eles podiam e o que eles tinham. Eu falo sempre, nossos pais, enfim, os nossos ancestrais, eles dão para nós o que eles receberam, né? Então a gente muitas vezes acaba julgando, meu pai é assim, minha mãe é assim, é menos afetuoso, é frio, não é, né? Não é amoroso. Mas o que ele recebeu? Ele não vai saber te dar aquilo que ele também não recebeu, né? E é entender isso. E a constelação é interessante, não sei se tenha a ver, mas tem aquela série, Uma Nova Mulher, se não me engano. É mais ou menos o que relata naquela série ou não tem nada a ver? Não, eu acho que é bem válida a série, né? Lá a gente trabalha na série, eles trabalham com constelação com pessoas, né? E a gente tem os dois modos de fazer, né? Basicamente 3. A gente pode constelar qualquer coisa e de qualquer forma. Se a gente quiser representar nosso membro familiar com essa xícara e a tua xícara, tá tudo bem, né? E qualquer assunto. E qualquer assunto, né? Mas geralmente as mais comuns são constelação com bonecos na água e constelação com bonecas, né, fisicamente. E constelação com pessoas. Eu, particularmente, enquanto profissional, não tenho nada contra quem faz com pessoas, mas eu só trabalho com bonecos por uma questão de... mais de privacidade, tá? Porque alguns pacientes já relataram que algumas vezes já foram os outros profissionais, fizeram com pessoas e não se sentiram confortável por outras pessoas estarem né, vendo as suas situações, né? E se sentirem expostos. É muito de cada pessoa. Né? Jamais se compara um campo representado por pessoas e representado por bonecos, né? Porque o campo com pessoas, a pessoa consegue ter o sentimento, né? Representar o que a pessoa está sentindo. Então, questão de sentimentos e representatividade, a gente nem se coloca à prova. Sim. Porém, por uma questão mais ética, assim, eu particularmente, como eu já disse, não tenho nada contra quem faz com pessoas, mas eu prefiro ser meus bonequinhos que não abrem a boca e o paciente. Isso aí. Thaís, e agora vamos falar sobre a limpeza energética. Então, outro assunto que é muito... Esse é polêmico, né? Esse é polêmico. Aquela situação que a gente todo mundo já teve essa situação, né? Tu chega num ambiente ali, nossa, essa energia tá pesada aqui. E tá. E tá. Né? Por que a gente tem essa sensação? E começa a quebrar coisa, né? Aquele mito lá que não é mito. Quebrou uma, vai quebrar 3. Né? Tudo é energia. Exatamente. Tudo é energia. E assim como as pessoas, os ambientes são carregados de memórias. Essa sala tem memórias de paredes, que a gente chama, né? De todas as pessoas que passaram por aqui. Qualquer lugar que a gente entre, cada uma vai ter a sua história. Vai ter a sua história e vai deixar a sua marca, né? Fica registrado. Aí, aqui, basicamente, só houve histórias legais, boas, positivas, alegres. Mas, ao contrário, lá no meu consultório, dificilmente alguém vai chegar. Tem uma coisa boa pra te contar. Talvez depois A pessoa vai chegar reclamando, chorando e querendo que você ajude a melhorar, né? Exatamente. Talvez depois de um tempo em que ela já está em tratamento, a gente tenha esse... Com certeza a gente tem, né? Momentos assim. Mas de primeiro momento, não. São queixas, são dores, são confidências, são histórias que às vezes a gente nem imagina escutar. Histórias difíceis. Que a gente, muitas vezes, se coloca no lugar, né, do paciente e pensa como ele teve força, né, pra lidar com tudo isso. E você tem que aprender a separar isso também, né? Também. Porque você acaba captando a energia daquela pessoa. Também. Você não pode ficar pra ti, né? Não pode ficar pra mim. Tem atendimentos que eu termino assim, eu digo, tô morta, mas logo eu me restabeleço, né? Então, o ambiente é isso.
né? Então, pensa diante de todas essas histórias que eu vivencio, o meu ambiente vai ficando carregado. O que eu preciso fazer? Volta e meia lá e trabalhar toda a limpeza energética. E hoje, apesar de ser um assunto polêmico e ter pessoas em que também não acreditam, cada vez mais está sendo reconhecido principalmente por empresas. Olha só. Se eu colocar na balança as limpezas energéticas que eu já fiz em casa e em casas familiares e ambiente profissionais, gritante assim, ambiente profissionais. Eu já fiz limpeza energética em onde você imaginar. Escolas, prefeituras, né? E a limpeza energética tem que ser feita por um profissional ou qualquer pessoa daqui a pouco pode? É aquilo que a gente falava como as outras técnicas, né? Qualquer pessoa pode fazer, eu digo sempre, você tendo boa intenção, você consegue tudo, né? Só que aí, eu enquanto profissional, né, uma terapeuta reikiana, eu vou fazer uma limpeza energética, eu vou utilizar as técnicas do reiki naquele ambiente, vou utilizar da aromaterapia, talvez naquele ambiente, entende? Com spray de ervas que a gente, né? Daí tem a parte da fitoterapia também, que a gente os incensos, ajuda, cada um tem a sua propriedade energética, né? Através das ervas. Então, assim, tu intensifica, né? Não basta só a boa intenção. Sim. A boa intenção ajuda, mas você tendo outras técnicas que você vai aliar, você vai ter um benefício, assim, muito grande. Então, já fiz limpezas energéticas em vários lugares. E, assim, não só de ambiente, acontece de uma pessoa, daqui a pouco, tu sente uma pessoa com a energia carregada, às vezes não é porque a pessoa quer, não. Pode ser inconsciente também, sim. né? Eu digo sempre, a pessoa, principalmente a que tá, quem não tem uma sensitividade, passa despercebido, né? Quem tem uma sensitividade maior acaba percebendo, né? Que essa pessoa não tá legal. Questão do sono, questão tudo. Sono, vontade de chorar, às vezes a gente escuta relatos também, né? Que é uma coisa insônia, que vem do nada, né? A insônia principalmente, né? A insônia é um fator bem de prevalência, assim, de que talvez o ambiente também não tá legal. Né, que precisa ser limpo. E é muito importante às vezes, né, porque daqui a pouco o próprio empresário ou quem trabalha não consegue enxergar esse tipo de lado, né, geralmente é uma pessoa que acredita, não, hoje eu vou queimar um incenso aqui para dar uma aliviada no ambiente, né. E tem que acreditar, não adianta sair lá e queimar o incenso. Mas os empresários é isso, quando dá uma parada assim, movimento, vendas, é aí que... A questão do olho gordo. Também, tem tudo isso. Eu super acredito, né? A gente tem que acreditar, né? E a meditação, Thaís? A meditação, essa também vem em vários aspectos a gente pode utilizar, né? Seja ela em consultório, seja ela você usar como um complemento da prática que você tá fazendo, né? Eu gosto sempre, assim, de pacientes que estão em tratamentos, eu recomendar, né, para eles uma meditação diária, então eles fazem em casa. A meditação pode ser feita em grupos, né? Então, a gente vê, assim, também principalmente nas PICs, ali, nas práticas integrativas, trabalhada nas secretarias de saúde, é muito utilizada as rodas de meditação, né? Pode ser utilizada com crianças. Então, assim, a meditação é aquele momento para você estar em estado de presença. Eu sempre falo, sabe? É você se reconectar e olhar para você mesmo e dizer... Respira fundo e eu tô aqui. Vamos de novo. E eu posso meditar sozinha, por exemplo? Sim. Tem alguma técnica que eu posso utilizar? Na verdade, a gente sempre recomenda a respiração consciente, né? Começar com 3 respiração profunda, né? Inalando pelo nariz, soltando pela boca. E aí você já está preparado para... né, para meditar. E a meditação, ela pode ser, hoje, né, com o YouTube, tem várias meditações, você pode colocar ali, escutar, como você mesmo pode escutar o seu próprio corpo, o que o teu corpo está pedindo, né, e trabalhar isso no teu cantinho, você com você mesmo. E a questão do Japamala? O Japamala aí é Ho'oponopono, né?
Ho'oponopono é o salvador da pátria. Salvador da vida. Né? É mais ou menos isso, quando a coisa tá feia também, vem o Ho'oponopono, né? Que é as frases, talvez o pessoal não conheça pelo nome, né? Mas geralmente já viram as frases, que é: eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata e eu te amo, né? Pra tudo e pra todos. Pra tudo, gente. Pra tudo mesmo. Você quiser... É uma prática de você... Começa pelas frases, né? Eu sinto muito por uma determinada situação tá acontecendo. Me perdoe por estar, né, nessa situação. Eu sou grato por estar nessa situação. E eu amo, né? A partir do momento que a gente começa a reconhecer e ser grato por estar vivendo aquilo, mesmo em meio à dor, a gente começa a acalmar, né, o nosso coração e as coisas começam a acontecer. Porque qual é a tendência na dificuldade? A gente nega. Quando a gente nega, a gente atrai, né? Então o Ho'oponopono vem uma forma de a gente nos aproximarmos daquele momento de dor. De aceitar, né? E tem também a outra prática que pode ser feita individual, em grupo. Eu por muitos anos tive um grupo de Ho'oponopono, hoje não tenho mais, mas que a gente se reunia a cada 15 dias para mantrar. E era lindo, é uma energia surreal, né? Porque mantra sobre tudo. Tu pode mantrar pra gente mesmo, né? Para fazer essa limpeza energética, corpórea, de sentimentos, né? Mental, espiritual. Pode fazer para dinheiro, pode fazer para um trabalho, para uma prova, para um concurso público. Que pra vocês imaginarem, para outra pessoa, né? Pede a permissão e faz para outra pessoa. Se você tem algum emaranhamento ali que tu percebe que precisa trabalhar e resolver essas questões, você pode fazer para outra pessoa, para um filho, para um pai, para um marido, para um divórcio. Já tive depoimentos de um casamento assim, ó, que tava se findando. O casal veio para terapia, fizeram Ho'oponopono, claro, as outras técnicas também. E hoje eles dizem, graças a você e o Ho'oponopono, né? Olha aí. É um todo, né? É um conjunto. Todo, mas marcou para eles porque eles se reuniam, é um depoimento bem legal, que eles se reuniam em meio à crise, né? Para mantrar e fazer junto, e ali eles foram ressignificando as dores e, né? Reatando os laços. A importância de tudo isso, né? Com certeza. De querer procurar ajuda para resolver aquela situação que está te atrapalhando, né? Exatamente. E os florais? Então, né? Esses têm... várias. E esses têm meu coração. Os florais, eu sou apaixonadíssima por eles, né? É uma das, né? Mas se não a principal, que brilha meus olhos, porque eu gosto muito, muito mesmo, né? Eu acho que todo mundo que passa por mim sai com uma receitinha de floral. Independente do que for fazer, vai ser incluso um floral no tratamento, né? Porque os florais são extratos de flores e frutos, né? Então, ele é 100% natural. Ele não tem contraindicação, ele não tem efeito colateral. E nós temos uma vasta gama de florais. Tem para medo, aí o medo, o grupo do medo, daí tem pro medo conhecido, medo desconhecido. O que é medo conhecido e o medo desconhecido? Medo conhecido, um exemplo, eu tenho medo de derrubar essa xícara aqui, é um medo conhecido. Medo desconhecido é aquele medo, eu tenho medo, mas eu não sei do que. Eu não sei identificar. Eu não consigo identificar o que é o meu medo. Tem para desespero extremo, tá? Então, assim, tem para insônia, tem para indecisão. A gente trabalha muito, assim, também. Não sei que caminho profissional tomar. Um floral para te dar clareza, um floral para te dar direcionamento. Tem para cansaço, tem para insônia, que eu acho que eu já falei. A gente tem uma gama, são 38 florais, né? 38. Isso, então a gente pode... Cada um específico para uma área. E assim como a terapia integrativa, principalmente os florais, eles visam trabalhar a raiz da tua dor, tá? A Amanda chega com ansiedade. Ok, ela está com ansiedade. Mas o que está desencadeando essa ansiedade? Ela está com insônia. O que está desencadeando essa insônia? Por isso que muitas vezes... do problema. Exatamente. Por isso que muitas vezes a gente teve... pessoas falam, eu comprei um floral na farmácia e não resolveu. Floral, pronto, não resolve.
Isso é fato. Eu ia te perguntar, se eu fosse lá na farmácia para comprar um. Não resolve. Por quê? Justamente, vai te dar um floral para insônia? Vai te resolver tuas primeiras noites de sono. Mas o que tá te deixando com insônia? O que tá te deixando com ansiedade? Será que é um medo que você está tendo das consequências do teu caminhar, da tua vida, né? Então a gente precisa olhar para isso, para a raiz do problema. Não adianta se automedicar. Não, é como uma medicação, não adianta se automedicar. Então a gente precisa olhar, fazer uma anamnese bem feita, aplica um questionário, né? Determinados pacientes precisam. E através disso a gente faz uma fórmula específica para o teu momento de vida. E não adianta, fiz essa fórmula e vou tomar agora para o resto da vida essa fórmula. Não. 2 meses no máximo, do máximo, nós precisamos, por ele ser natural, nós precisamos rever, ver como é que você está e a partir disso começar, né, com tratar outros aspectos. E nesse período de tempo já dá para sentir alguma diferença? Sim. Sim, nós temos um floral específico, um floral de emergência, que é para casos emergenciais, assim, que você vê na hora o resultado. Na hora o resultado, né? Então, assim, geralmente quem tá, né, em questões de crise de ansiedade muito latente, a gente faz a prescrição desse floral de emergência para aqueles picos de ansiedade, picos de crise, para quem tem crise de pânico também, e traz a fórmula, que aí é o tratamento para aquele teu momento, para entender o porquê, né, que a gente já entendeu o porquê que ele tá com crise de pânico, crise de ansiedade, e a gente faz, então, o tratamento com essa fórmula específica. Por isso, mais uma vez, repito, não vai funcionar mesmo os florais comprados, né, com fórmulas prontas. Porque às vezes é uma situação que você... claro, a gente já falou que não adianta, a gente tem que chegar na raiz do problema, né? Vou lá, compro um floral para ansiedade, ou para, enfim, para várias situações que tem, né? E o meu problema não é esse, o meu problema é outro. Exatamente. E vai se refletir lá na frente daí, né? Não adianta eu ir lá comprar, depois eu vou ter que te procurar para você me ajudar. Um exemplo assim é um floral que às vezes o pessoal acaba comprando e chega, eu já tomei. Para insônia, né? Um caso bem prático, assim. O que você tá... O que tá te desencadeando essa insônia? Eu tô com um problema no meu trabalho, fui demitida. Um exemplo. Ok, então o que nós precisamos trabalhar? Nós precisamos trazer aquele floral para te dar clareza, um floral para te dar direcionamento do que você vai fazer a partir de agora. Um floral para autoconfiança, porque você é capaz de ressignificar esse momento de vida. Mas eu tô com medo. Que medo é esse? É o medo conhecido de não ter trabalho. Então, tu percebe? Tudo vai desencadeando uma coisa ou outra, né? Tudo tá aí ligado, né? Aí ok eu colocar um floral para insônia. Mas eu precisei trabalhar o medo, a confiança, né? A direção. Outros, né? Exatamente. E nisso a gente consegue colocar, no máximo, assim, até 6 florais num único frasco. Num único frasco. Não é cada uma coisa, são todos misturados. Exatamente. E esse tratamento, ele é tanto por inalação? Não, é sublingual. Sublingual daí. É via oral. Olha só. Na verdade, tudo volta para a saúde mental, né? Não adianta. Volta para a saúde mental. Tudo volta para a saúde mental. Thaís, a gente conversava antes ali sobre um outro projeto que tu tem também, que é a maternidade atípica. Como é que funciona? Esse é missão de vida, né? Esse é literalmente a missão de vida e é um projeto que vai e volta, eu teimo com ele e a vida se encarrega em me puxar pelas orelhas de volta e dizer, é aqui. E eu brigo, tento fugir e a vida vai lá de novo e me puxa. Então, acho que não é em vão a minha maternidade atípica, né? Nada é em vão. Eu acho que se hoje eu estou onde eu estou, né, seguindo a minha caminhada profissional, eu devo muito, né, ao que eu vivi, o que eu me tornei enquanto pessoa, o quanto eu evoluí, né, após a maternidade atípica. E a maternidade atípica te traz muitos desafios. E aprendizados. E aprendizados, né? E nem sempre ela é leve. E a gente vê hoje em dia as pessoas romantizando muito isso, né? Principalmente com a crescência que tem, assim, de condições de crianças atípicas, né? Hoje em dia, a gente vê muito falar do autismo, mas não só isso, né? O autismo teve
um pico muito, muito grande, assim, de diagnóstico nos últimos anos. E assim, tem os dois patamares de pais. Tem aqueles pais que clamam por um diagnóstico dos seus filhos, e tem aqueles pais que não aceitam, né, o diagnóstico dos seus filhos. E pensando nisso, e através de tudo que eu vivi e de todas as experiências, chega um momento, na verdade faz em torno de 2 anos que eu tô nessa briga, assim, relutando para isso, e que agora, tipo, não. Então tá, se é isso, vamos lá. Trabalhar com o apoio com essas mães, né? Porque é muito fácil, Amanda, para quem é uma mãe típica, talvez olhar, julgar, criticar a conduta daquela mãe, a conduta que aquela mãe tá tendo com aquele filho, principalmente no aspecto autista, assim, eles descompensam muito, tem momentos de crises, e que a sociedade olha como isso, que birra, por que ela não surra, por que ela não repreende, por que não põe de castigo? Né? Sempre teve e sempre vai ter. Sempre teve, sempre vai ter, né? Só que por trás disso, né? O quão é desafiador. Eu vivi momentos assim com o Gustavo, né? Diante da condição dele, de ele estar num processo de automutilação, né? É uma condição que o autismo traz, assim, diante do quadro clínico dele associado, né? E que ele batia muito a cabeça, assim, muito. E a gente procurou, né, no momento, assim, não sabia mais o que fazer, porque a gente usava capacete de proteção, ele tentava forrar tudo, e ele mesmo, com a limitação dele, ele tentava bater a cabeça no chão, na quina dos móveis, né? Por quê? Porque é uma condição, era um prazer da dor, né? Só que até a gente entender isso e achar uma medicação que fizesse efeito e controlasse essas crises, foi mais de 1 ano. E você pense como que fica. Você vê teu filho se automutilando, mesmo com capacete de proteção. Teve um momento, assim, que ele chegou a lesionar, de sangrar a testa de tanto que ele batia. Ele tem até hoje a cicatriz, né? É desesperador. E é enlouquecedor. Porque tu não sabe o que fazer numa situação dessas, você se sente impotente. E assim, a gente briga muito até a gente se dar conta de que a gente precisa de uma rede de apoio. Na época eu não tinha 100% de rede de apoio, porque a gente acha que a gente dá conta. E chegou um momento que eu estava adoecendo junto, né? Então aí nasce esse projeto. A gente tem terapias para os filhos, as mais diversas. Hoje, se a gente puder, a gente deixa 40 horas semanais os filhos nas terapias e estímulos. E esses pais e essas mães, quem que olha? Quem que cuida? Como que tá a saúde mental deles? Não tem. É muito difícil esse olhar para esses pais. Então, esse projeto é justamente isso. É de apoio a essas mães, né? Hoje já tenho, assim, apoio de uma ONG de Passo Fundo, que a gente já tem um trabalho em conjunto, que a gente já está inserindo em todos os eventos, esses workshops com as mães, assim, para trabalhar, para elas se permitirem ter aquele tempinho com elas, para elas entenderem que sim, elas podem ter uma rede de apoio e que elas não vão deixar de ser mais mãe ou menos mãe, né? Por ter alguém colaborando com o cuidado dos seus filhos. Então é um assunto assim muito amplo, muito vasto, mas que sim, precisa ser discutido, precisa ser visto, precisa ser cuidado, né? O quanto assim esse estar 100% integral ao seu filho é adoecedor, né? E existe uma mulher por trás dessa mãe, né? E a gente vê assim um índice também, né? Altíssimo de separações, né? Tem até várias charges quando o diagnóstico entra por uma porta, o pai sai pela outra e as mães se veem sozinhas, né? Então, tá batendo na porta, estou estruturando e será um trabalho voltado, então, para essas mães, para a maternidade atípica, para o autocuidado delas. Que é muito importante, né? A gente já tocou em vários assuntos que volta no autocuidado também, volta no autocuidado. Exatamente. Thaís, eu queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Foi um papo muito esclarecedor, né? Acolhedor. Eu acho que dá a importância da energia, né? Que cada um tem, que cada um transmite, né? E eu queria que tu deixasse uma mensagem final aí para quem nos assiste.
Com certeza. Então, eu quero agradecer o convite, né, Amanda, por a gente estar falando desses temas, né, tanto das partes das práticas integrativas, quanto uma pincelada também, enfim, da maternidade atípica, né, afinal, sou uma só, Sim. né, não tem como separar as coisas, mas eu acho que a mensagem é: cuidem-se, sabe? Não esperem estar a dor batendo na porta, o desespero para se olhar, né? Tanto enquanto mães quanto pessoas. Porque hoje, infelizmente, a gente vê, as pessoas chegam quando elas já estão adoecidas. E aí se torna um trabalho mais difícil, né? Em vez de ser um trabalho em que elas buscam auxílio, melhorar, né? Como uma forma preventiva. Então, assim, quando percebe o corpinho dá sinais, nosso corpo dá sinais, né? Outra coisa que eu trabalho muito é com a linguagem do corpo também. Nosso corpo grita o que ele tá precisando, o que ele tá sentindo. E quando ele começar a dar esses sinais, observa, não ignora. Né? Eu acho que essa é a principal mensagem, assim. A gente olhar, uma gripe fez você parar? Ok. Não é simplesmente uma gripe que fez eu parar. O porquê que eu precisei parar e ficar esses dias parada? São várias situações, né? São várias situações que fazem com que você pare e olhe para aquele momento de vida, talvez que você esteja vivendo e que precisa um olhar carinhoso. Então, a mensagem principal é prevenção, né? Se cuidem previamente antes da doença chegar e agravar mais o quadro. Isso aí, então. Muito obrigada pela presença.